Você já deve ter ouvido falar que o Paraguai é um dos países que mais cresce na América Latina. E com esse crescimento, temos também oportunidades de investimento imobiliário para quem quer surfar a onda do crescimento do país. Meu nome é Francisco Littwer, host aqui da Seti, falando diretamente de Assunção, e hoje falamos com um especialista no mercado imobiliário no Paraguai, Ricardo Morri, parceiro nosso aqui na Seti, da Petrus Desarrolladora. Já esteve, inclusive, no Contra o Vento Podcast. Para quem não escutou esse episódio, vamos deixar o link aqui na descrição. Você pode clicar aqui para escutar mais aquela conversa que a gente teve. E hoje falaremos um pouco mais sobre o mercado imobiliário no Paraguai em 2025. Ricardo, prazer estar com você aqui. Prazer é nosso outra vez. Obrigado. Como que você está? E conta pra gente, desde a última gravação que a gente teve, foi mais ou menos um ano atrás, Isso. O que você vê de mudanças e desenvolvimentos no mercado imobiliário do Paraguai? Legal. Bom dia a todo mundo. O mercado imobiliário do Paraguai vem crescendo cada vez mais. Eu gosto sempre de falar não só o mercado imobiliário, mas a economia paraguaia, né, que eu acho que o mercado é um dos pilares, o imobiliário, Sim. né? Um pilar muito importante, mas a economia em si, o país Paraguai, vem crescendo cada vez mais, desde que conseguiu aí o grau de investimento, o investment grade, muito investimento estrangeiro chegando, muito capital estrangeiro, muita gente vindo, não só do Brasil, como Europa, muito europeu, cada vez mais, buscando trazer suas empresas, desde a área de tecnologia, indústria. O Paraguai tem aí a lei da maquila também, isso está incentivando muita indústria a vir, tá? Do mundo inteiro e acho que é um outro pilar que vai fortalecer muito a economia, né? Fora o tradicional, que o Paraguai já é muito forte, que é o agro, o trading, tá? Então acho que esses dois novos pilares aí, mercado imobiliário, ao qual é o nosso mercado, e indústria, vai fortalecer mais ainda a economia. Esse é um ponto importante, né? Desde a última vez que a gente gravou, teve uma mudança da classificação de risco do país Paraguai para investimento, e agora ele tem um risco considerado de qualidade de investimento, investment grade. Isso. Você notou alguma diferença, assim, a curto prazo já dessa mudança em termos da chegada de capital? Sim, um aumento grande de investimento estrangeiro. Se escuta a todo momento, a empresa tal está chegando, a empresa tal está vindo, a empresa da Europa, a empresa brasileira. São várias, querendo maquila, trazer indústrias. Muitas multinacionais só investem, tem como regra, que só podem investir em países com um grau de investimento. Então isso vai, isso a curto prazo que a gente consegue ver, essa movimentação muito estrangeiro. Você sai na rua, vai nos restaurantes, você escuta o pessoal, você vê que tem muito estrangeiro na cidade, cada vez mais e mais estrangeiro. Então estamos invadindo o Paraguai. E a médio longo prazo, algo que já começa a se notar os juros baixando, né? Que é uma das consequências aí do grau de investimento favoráveis os juros baixar. E com isso facilita tudo para todo mundo, para todos os mercados, gira mais economia, movimenta mais, tá? Mas eu falo que o Paraguai está num excelente momento em tudo. Você vai nos shoppings, você vê o pessoal com sacola, comprando. Você vai nos restaurantes, os restaurantes estão cheios. Você vai segunda-feira, terça-feira. Ontem eu saí para jantar, uma quarta-feira, hoje quinta-feira, ontem quarta, saí para jantar à noite, não tinha uma mesa no restaurante, eu tinha reserva. Então, ou você faz a reserva nos restaurantes mais disputados, ou você vai ficar de fora. Tá? Isso é bem legal, chama muita atenção. Tá? Então, quando você começa a perceber em todos os setores, não só mercado imobiliário, mas em todos os setores que tem vida, que tem movimento, que os restaurantes estão cheios, que os shoppings estão cheios, que não é só gente passeando, é gente saindo com sacola, tá? Os hotéis estão cheios, a cidade e o país recebendo cada vez mais eventos estrangeiros. Agora mesmo teve um evento gigante da FIFA, estava tudo lotado a cidade, preparando aí, 2030 vai sediar um dos jogos da Copa do Mundo também. Então essa parte do turismo também está valorizando demais no país. Sim, e eu acho que esse é um fator também essencial em termos do próprio mercado imobiliário, que você pode ver em diferentes países. Em alguns lugares,
a demanda de imóveis de certas classificações, ela acaba sendo 100% do estrangeiro, né? E é bom que o Paraguai esteja crescendo também para estrangeiro, trazendo nômades, trazendo investidores de fora, mas quando é algo que, sabe, é puramente via turismo, puramente de fora, e a população local está numa situação econômica ruim, isso pode acabar causando uma situação de alto risco também se aquele país muda alguma coisa em relação ao turismo, deixa de ser atrativo para aquilo. Né? Já quando tem uma demanda, além da demanda internacional, uma demanda interna de uma classe média crescente, aí você tem tipos diferentes também de desenvolvimentos que acabam sendo interessantes. Né? Não vai ser somente, por exemplo, o Airbnb para aluguel. Que lá na Colômbia, por exemplo, Medellín está uma indústria enorme que todo mundo que tem um apartamento está metendo no Airbnb, porque todo turista está indo para lá. E aí acaba gerando até uma tensão, né, da economia local com a economia estrangeira, que os nativos ficam com raiva dos estrangeiros. Bom, agora na Espanha está passando agora também a polêmica de Airbnb. Então o país está crescendo no internacional, mas internamente a economia está ruim. Aqui a economia interna está boa também. E aí acaba melhorando esse prognóstico. Né? Isso. E alguns fatores que fazem com indicadores dessa economia, que provam que essa economia está sempre em crescimento no Paraguai, sustentável, é a inflação estabilizada nos últimos 10 anos. Aí, o país não para de crescer ano a ano, o crescimento do país, o número de imóveis lançados, mercado imobiliário, shoppings, hotéis novos abrindo. Então, esses indicadores, indústrias chegando, são muito fortes para o Paraguai. Além de tudo que a gente já comentou um pouquinho no podcast, da vantagem impositiva do Paraguai, que atrai cada vez mais estrangeiros, a facilidade de se trabalhar, menos burocracia, o empresário aqui, o investidor é respeitado, é bem tratado. Eu acho que são também dados bem legais de estar lembrando, né? O imposto baixo. Exemplo, no Brasil você compra um imóvel, você paga 27,5% de imposto sobre o aluguel. No Paraguai é 5% para imóvel residencial e 10% para imóvel comercial. Né? Ao vender um imóvel, por exemplo, aqui só é descontado 2,4% do valor da venda. Né? Não é feito cálculo igual. Então tem muita vantagem que você consegue, dentro da lei, pagar, cumprir com as suas obrigações e ganhar o que é seu. Né? Então um governo de extrema direita, que o Paraguai já muitos e muitos e muitos anos é governado pela extrema direita. Tá? Então eu acho que são fatores que valem a pena estar lembrando, que está tudo lá no nosso podcast, mas que é sempre legal tá reforçando isso também. Sim. E é interessante que você mencionou também que agora as taxas de juros estão caindo, né, com esse capital estrangeiro chegando, porque até ainda hoje em dia o Paraguai é um dos países menos bancarizados da América Latina. Né? Tem uma população muito grande que não tem nem conta em banco. Sim, é muito informal. Exato, e por isso uma das dificuldades até do investimento no Paraguai é justamente a questão de mover o dinheiro, né? Como é que a gente faz para... Como é que eu vou abrir a conta no banco se eu ainda não tenho a minha residência? Então, ainda é isso. Igual você falou, o Paraguai é ainda um país muito informal, está começando a se bancarizar. Para mim, eu acho que assim, está começando tudo, né? Mas com muito dinheiro, com muito movimento. Mas o exemplo do banco é um exemplo legal. Eu não conheço outro lugar no mundo como o Paraguai onde você tem um dia para desconto de tudo. Então, essa é uma ação que os bancos, por exemplo, fazem para bancarizar as pessoas. Ou seja, é mais barato eles darem descontos e fazer alianças com o comércio do que são descontos reais e agressivos, tá? 30%, isso, 40%, 25%. Então, do que eles fazerem marketing para captar novos clientes. Então, eles descobriram, ele que com desconto... O Ricardo, o Francisco, vai querer ter um cartão de crédito, tarjeta que eles falam aqui, porque eu vou ter desconto. Terça-feira eu tenho 35% na farmácia, na quarta-feira eu tenho 20% no posto de gasolina. E aí vai, restaurante de quarta a domingo, os melhores restaurantes da cidade, 20%. E aí os bancos hoje brigam nisso. Quem tem o maior número de alianças para atrair, vender o maior número de plástico, de cartão, né? Claro. Então isso é um dos poucos lugares, o Uruguai tem um pouco disso também, mas não conheço outro tão agressivo. Né? Então isso é legal, creio que isso não vai durar para sempre, mas é bem legal e movimenta mais ainda o comércio. Tá? E com isso vão conseguindo aos pouquinhos formalizar um pouquinho mais e bancarizar mais pessoas.
tá? Mais pessoas. Mas realmente hoje, para um estrangeiro que chega, o recomendado é fazer a sua residência, né? Uma vez que ele decide, quero investir, quero estar no Paraguai ou quero ter o Paraguai como residência fiscal, a nossa sugestão não é obrigatório, mas a nossa sugestão é tire sua cédula residência permanente, que hoje ela sai primeiro a provisória, depois a permanente. Sim. Com isso, você já vai estar habilitado a abrir uma conta no banco, que é um dos pré-requisitos hoje. Para você abrir uma conta no banco é ter a sua cédula, mesmo que provisória, tá? É paraguaia, e vai te dar uma série de outros benefícios, tá? Em carga impositiva, você ter uma segunda residência é legal, sempre vai ser legal. Um ótimo plano B. É um ótimo plano B, tá? Então hoje a gente tem muitos clientes que nos buscam, que vêm para morar no Paraguai, que é uma minoria hoje, mas a maioria eles querem estar fiscalmente no Paraguai e ter esse plano B. Pô, legal, o Brasil vai. E se não for? E se der ruim? Pô, eu tenho um plano B, eu tenho uma residência num país que está crescendo, tenho uma conta no banco, tenho 2, 3, 4 imóveis lá ou mais que me rendem um aluguel e eu tenho de onde recomeçar. Se o Brasil vai bem, cara, se continua, se não explode como tá todo mundo falando, legal, você tem um a mais. Tem um plano B, você tem um plano B, né? Vira um a mais. Vai usar para sua viagem de fim de ano, seu rendimento já em dólar. Paraguai, como todo mundo, como a gente já falou também, e muita gente deve saber, são duas moedas oficiais, né? Sim. Então, seu aluguel está lá, você está dolarizado, cara. Seu cartão de crédito, você vai usar em qualquer lugar do mundo. De cara já não tem IOF. De cara já não tem IOF, tá? Então, assim, é muito diferente, cara. Quando a gente compara Paraguai, é muita diferença. Um juro de cartão de crédito aqui, por exemplo, no Itaú, que é o mesmo banco brasileiro nosso, no Brasil deve ser 10%, 13% ao mês, não tenho certeza, mas mais ou menos isso. Aqui é ao ano, essa mesma taxa ao ano. Então, as coisas funcionam, cara. É um país que as coisas funcionam. Você como empresário, como empresa, seu imposto é 10%. É muito Então, sendo que o seu gasto é abatido integralmente, desde que esteja dentro da sua atividade. Então, você, na verdade, vai pagar sobre a diferença da sua entrada, menos as suas saídas, vai pagar 10% sobre a diferença só. É muito legal isso. A gente mencionou que a questão de mover dinheiro no Paraguai, né, fluxo de pagamentos, é uma dificuldade. Acho que é interessante, antes da gente mencionar das oportunidades, melhores alternativas atualmente, também falar um pouco sobre isso. Assim, quais são as principais dificuldades ou coisas que as pessoas têm que levar em consideração antes de investir no Paraguai? Tá, vamos lá. Hoje, um brasileiro que mesmo que ainda não tenha sua residência permanente, mas está em processo ou ainda nem deu entrada, ele pode comprar um imóvel no Paraguai, seja ele europeu, seja ele brasileiro, não tem nada que impeça, tá? É feito o contrato de compra e venda, passamos ao cliente, ele com esse contrato de compra e venda, ele vai ao banco dele e o banco processa o pagamento para a nossa empresa aqui no Paraguai através da wire transfer. Tá? Então não tem nenhum impedimento, tá? Tem sim vantagens, como eu te falei. Se ele tem a cédula, ele, por exemplo, amanhã depois, 2 anos, 3 anos depois, ele resolveu vender esse imóvel, se ele tem a cédula, vai ser retido 2,4%, se ele tem a residência permanente. Se ele não tem, é descontado 4 ponto alguma coisa, menos que 5. Mas já é significativamente. Então essa é uma das vantagens, mas tem várias outras também. Tá? Mas hoje não existe nenhum impedimento. Eu tenho a Petros tem muitos clientes que nos compram imóveis e depois dão, enquanto eu estou em obra, meu prazo de obra geralmente são 18, 24 meses, ou seja, ele tem 2 anos ali para começar a receber aluguel, para começar a receber os dividendos. E nesse tempo é o tempo que ele vai fazer a cédula, vai abrir conta no banco, vai contratar uma contabilidade, uma assessoria jurídica, se for o caso, dependendo do tamanho da estrutura dele. Claro. Mas hoje não existe nenhum impedimento, você normalmente pode comprar o seu apartamento e fazer o seu investimento no Paraguai desde o seu país de origem. Com a sua cédula do seu país de origem, hoje é um contrato de compra e venda, amanhã, depois que a obra estiver concluída, tirar a conta corrente individual, vai ser transferido para o cliente e aí até lá ele de certeza já vai ter a residência, os papéis paraguaios. Sim. Eu não digo nem no sentido de impedimento de não ser possível, mas no sentido de riscos,
coisas que têm que ser levadas em consideração para evitar potenciais perdas aqui no Paraguai. Risco, jurisdição, felizmente é muito menor do que o Brasil, né? A política é muito mais estável aqui, o ambiente macroeconômico é muito mais agradável. Mas e assim, riscos mesmo na hora de buscar ou de realizar um investimento? Isso. Eu acho que em primeiro lugar, saber aonde está investindo, né? Eu gosto sempre de, antes de vender meu produto, vender o país, né? O país eu acho que não se discute, já está vendido para o mundo, então eliminamos essa etapa e buscar, falando de empresa, de produto imobiliário, saber buscar de quem eu estou comprando, né? Buscar o histórico dessa empresa, quantas obras essa empresa, qual o histórico, quantos anos existe a empresa, quantas obras eles já entregaram. Eu gosto sempre de visitar prédios entregues. Eu gosto de levar os nossos clientes no que eu já entreguei, não só no que eu estou em construção, mas no que eu já entreguei há 3 anos, há 4 anos, há 2 anos, que é para mostrar como funciona, como é bem administrado, bem gerido, que o prédio está pintado, que o prédio está limpo, que o prédio tem regras, normas. Eu acho que esse filtro na empresa de que você está comprando é muito legal. Tá? Então, acho que é uma das formas de minimizar risco, buscar bem de quem você está comprando, né? E depois, claro, aonde você está comprando. Existem, como todo mercado imobiliário, em todo o país, existe sobreoferta. Tá? Então, tem zonas que não apresentam sobreoferta, tem um equilíbrio melhor entre demanda e oferta, e tem zonas que hoje já apresentam sobreoferta. Tá? Então, eu acho que saber buscar, pensar quem aluga, não só vender o imóvel. Nós nos preocupamos muito não em te vender um imóvel, mas pensar quem ocupa esse imóvel, quem vai morar, tem essa demanda? Tem o aluguel existe esse mercado? Porque senão você vai vender uma só vez, né? E a ideia é que esse cliente me compre 1, 2, 3, 4 vezes, esteja contente e nos indicando a outros clientes também. Então essa busca aí seria a minha dica, buscar bem quem é a empresa e falando da zona, do bairro, que bairro você está comprando, que zona de influência tem esse imóvel, tem shopping ao lado, quem é o cliente, é Airbnb, tem sazonalidade, qual é a vacância, é um cliente fixo, é aluguel tradicional, como pesquisar bastante isso. Claro. Tá? E aí eu acho que com isso minimiza muito o risco. É algo até que eu ia perguntar, né? Você crê que tem uma bolha no mercado imobiliário paraguaio, ou se não, sabe, não no mercado no geral, mas em certos segmentos do mercado? Sim. Porque para quem olha, por exemplo, o mapa do Google Maps de Assunção 2010 Sim. e 2025, cresceu muito. Muito. Né? A cidade está começando a verticalizar. Está verticalizando muito. Hoje você tem prédios em construção de 50 pisos, 60 pisos, 70 pisos. Pisos, andares, né? Estou falando em espanhol. 70 andares, 60 andares, 50 andares. Cara, isso não existia, né? Até 10 anos atrás aqui era toda horizontal a cidade. 10 anos atrás não se comprava um imóvel em planta, se comprava um imóvel pronto, pagando a totalidade. Dinheiro na mão. Agora começou o financiamento imobiliário, então tudo isso é oportunidade. Então eu não acho que é um mercado que está em bolha ou que está prestes a estourar uma bolha, mas acho que é um mercado que, como qualquer outro mercado, existem zonas, bairros que têm já uma quantidade de oferta acima da demanda. Tá? Okay. E tem bairros também que faltam, ao contrário, né? Que tem bastante demanda e ainda não tem tanta oferta. Então, eu acho que é saber, tanto a empresa, a incorporadora, saber buscar esses projetos e o cliente comprador saber pesquisar e analisar como um todo. Quem é o cliente, Sim. quem vai alugar meu apartamento, quanto ele vai pagar, ele fica 12 meses no ano, ele fica 3 meses, 6 meses, qual é a vacância desse imóvel, né? Tem sazonalidade, quando ele vai para o Brasil, se é um exemplo, um produto nosso, residências estudantis, do lado das faculdades de medicina, que a gente falou bastante dele no podcast, o produto chama San Blas. San Blas é o nome do bairro, estamos na cidade de Mariano Roque Alonso, a 100 metros da principal faculdade para estrangeiro. Então, perguntar quem é esse cliente? É um brasileiro que vem para o Paraguai fazer medicina. Quanto tempo esse cara fica? Ele fica aqui 12 meses no ano? Não, ele fica 10. 2 meses ele está no Brasil de férias, mas está pagando aluguel, porque as coisas dele estão no apartamento, então eu não tenho sazonalidade, né? Vacância, esse inquilino sai, cancela um contrato, eu tenho outro inquilino para repor imediatamente, temos fila de espera.
Tá? Então, são produtos nicho, né? Dentro de nicho. Eu acredito muito, a Petz acredita muito nesse tipo de produto, onde eu tenho um nicho, um equilíbrio perfeito ali entre demanda e oferta. Sim, eu acho que, na verdade, nesse nicho em específico que você acabou de mencionar dos estudantes, a gente tem uma outra macro demanda que acabou de mudar, que é a situação da Argentina, né? Com a eleição do Milei, tanto o custo de vida da Argentina subiu bastante, quanto agora eles cortaram a Maractu Act antes, que o brasileiro podia estudar de graça na Argentina sem ter nunca pago nada de imposto, nunca ter contribuído com o país. Que, honestamente, para os argentinos, certo, eles iam quebrar, não tem por que estar financiando a universidade de outros países saúde de graça. também, né? Eles também tinham acesso à saúde, à educação e saúde. Exato. Agora não vai ter mais. Acabou a brincadeira. Ou seja, muitas das pessoas que iam estudar para a Argentina agora terão que reconsiderar a sua situação por fins financeiros, e as pessoas que antes iriam para a Argentina, que não foram ainda, vão ter que pensar, fico no Brasil, ou se não, desisto do meu sonho, volto para o Brasil ou para onde vou. E o Paraguai, creio que é o número 1 aí desse para onde vou. Reabsorver essa demanda dos estudantes argentinos. Paraguai hoje, como dado, tem acima de 60 mil estudantes brasileiros fazendo medicina. Tá? É um dado bem interessante esse. Sim. São mais de 60 mil brasileiros fazendo a carreira de medicina aqui no Paraguai. É uma demanda muito grande. Isso. E aí, né, vai ter que ser reabsorvida por outros países. O Paraguai é o segundo na linha, digamos, junto para esse pessoal que estava vendo a Argentina. Exatamente. Porque ficou impagável. A Argentina está impagável. O cara pagava $200 de aluguel, hoje esse aluguel está $1.000. O mercado, supermercado, tudo, o custo de vida em tudo aumentou muito. Está pesado, está caro. Sim. Vamos voltar um passo atrás. Você mencionou, né, essa questão de oportunidades que são bairros que estão mais interessantes, bairros que são menos interessantes. Vamos entrar um pouquinho mais nesse tema. Assim, quais mercados você crê que atualmente estão mais sobreaquecidos para investimento no Paraguai e quais outras áreas, além, por exemplo, dos investimentos para estudantes, você crê que tem bom potencial? Vamos lá. Eu volto um pouquinho mais ainda. Eu acho que antes do bairro, que o pessoal costuma falar muito por bairro, o bairro bom, o bairro ruim, eu acho que o produto. Tá? Então, uma coisa que eu aprendi com meu pai desde pequeno, não existe terreno ruim e terreno bom. Existe projeto bom e projeto ruim. Né? Então, todo terreno é bom, desde que você faça o projeto certo em cima desse terreno, para aquele terreno. Né? O que acontece muito é lançamentos que não tem uma pesquisa, não tem um trabalho anterior ao lançamento. Simplesmente a incorporadora decide, vamos lançar um prédio com 100 apartamentos ao lado de tal endereço, e lança. Mas cadê a pesquisa? Cadê o trabalho? Quem é o público? Como eu estou falando dos estudantes, antes da gente tomar a decisão, hoje nós estamos no San Blas 4, mas começamos pelo San Blas 1. Né? Hoje é o nosso quarto edifício ali, 100 metros da faculdade, mas foi muita pesquisa. Né? Quem é esse estudante? Qual é o hábito dele? Por que ele está aqui? Por que ele veio? Qual é a dor dele? Tá? Eles moravam em casinhas no fundo das casas dos paraguaios. Então a gente traz dignidade, traz uma moradia legal. Então eu acho que isso vale para qualquer, não só para esse, mas para qualquer produto imobiliário. Né? Você entender a dor, entender a demanda e fazer um bom projeto. Tá? Então eu acho que o Paraguai ele tem muita opção de bairros, falando aqui mais da parte de Assunção e Grande Assunção, né? Porque hoje a Assunção é o número 1, o motor econômico, a maior população, o maior dinheiro do Paraguai. Depois você teria aí Cidade del Este, Encarnación, que são mercados que nós, por exemplo, Petros, ainda não atuamos, tá? Porque a gente está mais focado aqui, Assunção e Grande Assunção. Falando de Assunção e Grande Assunção, tem cidades que estão crescendo aí bastante comparado a outras, que seria Luque. Luque é uma cidade que é onde fica o aeroporto, é do lado de Assunção, pregado com Assunção. É tão grande ou até maior em Assunção em território, e hoje é o maior boom imobiliário que está tendo em lançamentos, em volume, tudo está acontecendo ali em Luque, muito. Okay. Tá? Depois você tem Límpio, que é uma cidade que fica mais afastado que Luque, que ela dá acesso tanto por Luque quanto Mariano Roque Alonso, que também está começando a crescer bastante, se promete muito, estão fazendo um shopping novo, muitos investimentos grandes, indústrias, é uma cidade, seria já para mais moradia popular, atender aí o déficit habitacional. E falando aqui de Assunção, eu diria Las Lomas, que é aqui onde a gente tem o nosso escritório, perto do Shopping Del Sol, é o novo centro financeiro da cidade, Passeio Galeria, Shopping Del Sol.
tem bastante demanda, é uma área que os estrangeiros buscam muito, principalmente o estrangeiro que quer vir para cá, prédios para foco com apartamento em Airbnb, hotelaria, é onde ficam os melhores hotéis. Aqui você tem, da nossa vista, aqui o Ibis, o Sheraton, tem muita opção Hilton, tem muita opção de hotelaria e Airbnb. Então essa área de Las Lomas, eu acho que é uma área que cabe bastante, que comporta e gira, não só vende, como vende e aluga também, você vai ter retorno. Depois, se a ideia é moradia e não quer gastar tanto, você teria ali Las Mercedes e bairro Jara, que está no meio daqui de Las Lomas e no centro. Você está no meio do caminho entre o centro antigo da cidade e essa nova parte financeira, o novo eixo financeiro aqui. Tá? Então tem também muito possibilidade de comprar para poder alugar, não só para o estrangeiro, mas para o paraguaio, para a família que vive aqui, que hoje não pode pagar nessa zona que estamos, mas quer gastar um pouco menos. Tá? Murucuiá, tá? É um bairro também que tem muita... Aí já diria que são apartamentos maiores, mais focados ao cliente final. Tá? Fora isso... Muita possibilidade de investimento, é bastante distribuído, tá? Vila Morra é o principal bairro ainda do Paraguai em termos de status, perto do Shopping Mariscal Lopes, perto onde estão os principais bancos também, tá? Essa parte ela sempre vai ter demanda, vai ter mercado, é uma parte muito buscada por paraguaios e por estrangeiros também. Sim. Tá? Então acho que são mais ou menos assim um panorama geral. Sim, Murucuiá, inclusive, é um bairro muito legal porque ele é próximo aqui dessa zona de Vila Morra, Recoleta, tudo mais, só que ele é mais tranquilo. Exatamente, que é Maracujá em Guarani, né? O Murucuiá vem do Maracujá, é o nome do bairro. É um bairro lindo, bastante residencial, porém com apoio com supermercados, com comércio ativo. Tá? Lindo, 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 com vista para o rio. Dá para ver, dependendo da altura do seu prédio, você vai ter vista para o Rio Paraguai. É lindo, tá? Mas hoje está mais focada em prédios residenciais para o cliente final e apartamentos bastante grandes. A maioria dos projetos de luxo do Paraguai estão nessa zona. De apartamentos maiores, tá? 3 quartos, 4 quartos. E quem ficou interessado agora, por conta dessa conversa, em investir no Paraguai, conhecer as opções, o que a Petrus tem atualmente em termos de projetos e até que ponto vocês acompanham o cliente também nessa jornada de investimento? Vamos lá. Falando um pouquinho de produto Petrus, hoje a gente tem o nosso produto estrela, que é o nosso principal produto, que é o San Blas, tá? Que a gente fez já aí os 4 edifícios a 100, 120 metros da porta da faculdade da Universidade Maria Auxiliadora. Esses são em Mariano Roque Alonso. São apartamentos monoambientes, que é a kitnet de 25 metros quadrados aproximado, prédios com 60, 70 apartamentos, com elevador, com total segurança, lavanderia, bem equipados, voltado a 2 públicos. O investidor que compra esse apartamento visando ter valorização e rentabilidade, e o estudante brasileiro que precisa ter uma moradia digna, que ofereça segurança, conforto e proximidade da faculdade. Esse produto a gente está falando aí de apartamentos de 42 a 45 mil dólares, com uma rentabilidade bem interessante de aluguel, fora a valorização. Estamos falando só de rentabilidade de aluguel, entre 6,5% e 7% ao ano, líquida. Em dólar? Em dólar, líquida, já pagando tudo, inclusive a administração, que é igual você me perguntou, o que a gente tem e o que eu ofereço, até onde eu vou com o cliente, né? Nós sentimos muita falta de serviço de qualidade aqui no Paraguai, que também é uma oportunidade. Se você aí tem uma empresa quem está nos assistindo, tem empresa de serviço, seja do que for, é oportunidade. Falta muito serviço. Paraguai tem mão de obra, são pessoas boas, precisam ser treinadas, capacitadas, são fiéis, são trabalhadores e eu acho que é uma oportunidade para todo mundo que tem empresa de prestação de serviço. Então a gente, no nosso mercado, identificou que faltava uma empresa que fizesse a administração. Não adianta eu vender para o Francisco um apartamento. Francisco não está no Paraguai, ou mesmo se está, não tem tempo para administrar, para ir lá cobrar, para fazer 24 horas, 7 dias na semana, assistência para o inquilino que ele precisa, verificar se ele pagou a conta de luz, cuidar de tudo, entendeu? Se sai um inquilino, repor esse inquilino, fazer um checklist no apartamento. Então nós, a parte da Petrus, montamos uma empresa que basicamente existe para atender a Petrus, que se chama Sólida. E a Sólida é a nossa empresa de administração de condomínio.
Nós, quando finalizamos um edifício, tomamos a administração do prédio como um todo, mas também oferecemos, cobrando aí 10% do cliente, a administração do apartamento, da propriedade desse cliente. Tá? Então, isso é legal e aí, respondendo sua pergunta, eu vou sempre com o cliente, porque eu estou prestando um serviço para ele contínuo e a ideia é que hoje ele me compre um, amanhã me compre dois, me indique e vamos crescendo juntos. Tá? Então, esse seria o San Blas. A parte disso, a gente está agora com um condomínio, que eu tenho até aqui o folderzinho dele, que se chama Isla, é um condomínio, um bairro cerrado, seria um condomínio fechado na cidade de Límpio. Esse já é para atender o déficit habitacional do país. Hoje o Paraguai tem um grande déficit habitacional devido a essa informalidade que a gente falou, já citou. O Paraguai ainda é bastante informal. Sim. A família tem a renda, mas às vezes ele vende sanduíche na rua, trabalha em moto Uber, motoboat, iFood, que seria o pedido já aqui. Então, ele tem a renda, mas ele não tem formalizada. Então, o banco não entrega não financia para ele ainda em 30 anos, porque ele não comprova essa renda. Tá? Então, a gente veio com um condomínio na cidade de Límpio, que são 83 casas. Estamos falando de casas de 46 metros em terrenos de 150, num condomínio fechado, onde vai custar aí 30, 31 mil dólares e que também vai trazer essa rentabilidade de 7% anual. Tá? Onde a ideia é vender para o investidor e alugar para quem necessita e hoje não pode comprar, mas precisa morar, precisa do teto. Tá? E a gente está oferecendo aí conforto e segurança também. Fantástico. Tá? Fora esses dois produtos, a gente vai vir com um hotel, que vai ser o primeiro hotel, vai ser um hotel da bandeira Nobile, vai se chamar Nobile Hotel Assunção Aeroporto, porque ele está a 1,9, 2 quilômetros da entrada do aeroporto, tá? Em linha reta. Tá? A gente está falando de menos de 5 minutos do aeroporto. Então vai ser um hotel de trânsito, o primeiro aqui de Assunção, com 52 apartamentos de mais ou menos 40 metros quadrados, apartamentos com cozinha, um pouco mais espaço, tá? Voltado a trânsito, a empresas, conexões, cancelamentos de voo, indústrias que estão crescendo para esse lado. E os trabalhadores já querem chegar, gerentes que estão vindo, operadores, que não querem estar aqui, querem estar mais perto, já mais conectados. Tá? Então, acho que vai ser bem legal. Esse a gente está lançando daqui a 3 meses. E começando a preparar o nosso lindo lançamento aí, que vai ser no bairro de Vila Morra, e que vai ser creio que aí, a gente fala o primeiro, já existem prédios aqui no Paraguai voltados a Airbnb, mas a gente quer fazer aí um prédio totalmente voltado a nômades digitais, residentes fiscais no Paraguai, atendendo a demanda, sabendo o que esse público busca. É um prédio que já seja autossustentável, que gere negócio através de lavanderia, mini market, estacionamento rotativo, salas de reunião, academia, coworking. Tá? E nossa ideia e nosso desafio é ter um custo operacional desse prédio muito baixo, porque no Paraguai quem paga o condomínio é o proprietário. Quanto mais baixo eu tenho o condomínio, mais rentabilidade eu vou trazer. Tá? Então esse vai ser bem legal, é na melhor área da cidade. Estamos falando aí de 60, 70 apartamentos de 30 metros quadrados. E para setembro, outubro, já vamos começar a comercialização desse. Maravilha. Então, hoje teriam esses 4 projetos nossos em andamento. E é legal justamente porque ele atende 4 demandas completamente diferentes, né? Então, para quem quer investir em setores diferentes da economia, que a gente está falando de estudantes brasileiros e de outras nacionalidades que vêm estudar no Paraguai, a gente está falando de viajantes de negócios para o hotel, a gente está falando das famílias que vão se mudar aqui para um condomínio fechado e dos nômades digitais aqui pela região mais nobre do país. Então são 4 setores completamente diferentes. Para quem busca diversificação além de rentabilidade, consegue diversificar em diferentes setores da economia. Isso. E o nosso DNA é projeto para investidor. Então, todos esses 4 projetos que a gente citou vão de 30 a máximo 70 mil dólares. Tá? A gente não tem projeto para o usuário final, para o cliente final. Nós sempre trabalhamos com 2 públicos, o que compra e o que aluga, o que vai habitar, o que vai morar. Tá? Muito bem estudado, muito bem nichado, para justamente não ter surpresa negativa e ter o meu cliente contente, o nosso cliente satisfeito e querendo me trazer outros clientes e comprar mais unidades sempre. Maravilha. Para quem ficou interessado, gostou dessa conversa, pode entrar aqui no link da descrição, vai ter a nossa página sobre imóveis no Paraguai, onde você pode aprender mais sobre esse mercado e entrar em contato diretamente com o Ricardo
para conhecer um pouco mais esses projetos, ver esses projetos certeza. com todos os detalhes. Se tiver por Assunção, marcamos um café no nosso escritório. Se tiver no Brasil, marcamos um Zoom, tá? Mas sempre está aí para dar esse apoio, não só pensando na venda, claro, o nosso objetivo final é vender nosso produto, mas também como brasileiro que está aqui há 6 anos, dar esse apoio também, o que eu puder ajudar aí de informação, principalmente do nosso mercado imobiliário, tô às ordens. Maravilha. Então todas as informações vocês encontram aqui na descrição. Lançaremos mais entrevistas aqui no Paraguai. Estou aqui uma semana entrevistando vários dos nossos colegas e parceiros aqui. Vamos ter entrevistas com contadores, com advogados, com todo o apoio que você pode querer aqui no Paraguai. Então inscreva-se também para mais informações. Ricardo, mais uma vez. Maravilha. Muito obrigado. Obrigado vocês. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.